Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Indicações de maio, livro com discussões sobre LGBTQ-fobia. Em 2023, eu trouxe um desafio de leitura para ajudar vocês, e eu também, a diversificar um pouco as leituras desse ano. Se você não sabe do que eu estou falando, tem post fixo lá no Instagram e aqui no YouTube também, explicando direitinho todo o propósito do desafio QML, as categorias, como participar, tudinho. As indicações de leitura de maio são histórias que trazem discussões sobre LGBTQ-fobia e sua trama principal. Sei que boa parte dos livros com essa temática muitas das vezes tocam nesse assunto, mas não são em todas as histórias que isso é visto como um motor para a trama. Então eu trouxe alguns livros em que isso funciona como aspecto principal da trama. O primeiro livro é Talvez Você Seja. É um livro nacional escrito por um jornalista chamado Marcelo Cosme, lançado em 2021. Mas Talvez Você Seja não é uma biografia. O jornalista conversou com especialistas como o Drauzio Varela, o psicólogo Ângelo Brandelli, a psicóloga Rosângela Macedo e alguns outros psiquiatras e psicólogos, e ele entrevistou políticos que falam publicamente sobre a sua sexualidade, como o governador Eduardo Leite, o senador Fabiano Contarato e a vereadora Érica Hilton. Acima de tudo, são histórias de pessoas desconhecidas, como a de um homem trans e de um garoto que apanhou dos pais, que fazem o leitor refletir sobre os preconceitos enraizados na sociedade. O objetivo desse livro é despertar o olhar sobre o próprio comportamento, sobre como a gente age em sociedade em relação à nossa sexualidade e como a gente enxerga as atitudes das outras pessoas. Eu ainda não li esse livro, mas eu sei que ele já foi indicado por várias pessoas importantes da área e ele está disponível no Kindle Unlimited. A segunda indicação é um New Adult nacional, se chama 1 Milhão de Finais Felizes, provavelmente vocês já ouviram falar desse livro, é do Vitor Martins, foi lançado lá em 2018 e também foi nessa época que eu li. A trama é sobre o Jonas, que sofre por viver num lar cujos pais são religiosos radicais e que o faz sentir meio deslocado e culpado pela própria sexualidade, e sobre o Arthur, um garoto que encontrou a família nos amigos. Acho que esse é o livro do Vitor que eu mais gosto, é o mais maduro e é importante, é triste, mas é extremamente real. Eu recomendo muito mais do que 15 Dias, que eu acho que é o livro mais famoso dele, mas tem muito conteúdo sensível e abuso parental, sobre LGBTfobia, sobre várias outras coisas, então eu aconselho dar uma olhada na lista de gatilhos. A outra indicação é Conventionally Yours, é a única indicação de inglês dessa lista. Foi escrito pela Annabeth Albert e lançado em 2020 e foi uma das minhas melhores leituras de 2022. Acho que eu já falei dele aqui antes, mas a história é sobre dois rivais, dois jogadores profissionais de um jogo de cartas que vão participar de um campeonato nacional juntos. É um livro bem nerdzinho, sabe? Com road trips, com clichês fofinhos, mas no meio da trama nerd, ele traz discussões incríveis sobre pertencimento, sobre família, e além disso a gente tem um protagonista autista e o audiobook é muito maravilhoso. Alerta de muito conteúdo sensível, principalmente para a LGBTQ-fobia. Eu sei que esse é o tempo do mês, mas eu não vou deixar de me repetir, porque em algumas histórias isso é muito forte e talvez sirva de gatilho para alguém que não está num estado mental muito legal. Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan, um dos autores mais clássicos assim dessa área. Ele foi lançado aqui em 2015, mas lá fora ele é de 2013, e talvez é o meu segundo favorito dele. O romance de estreia dele, que se chama Garoto Encontra Garoto, continua sendo o meu favorito de todos. Mas enfim, eu sinceramente acho que esse livro é o sinônimo de luta contra o preconceito. São várias pequenas histórias que se entrelaçam no final, todas sobre resistência, desabafo e sobre um amor que não deveria ser um tabu. Eu acho essa história muito emocionante e se o tema te toca o coração, sabe? Ele vai fazer você chorar horrores. Ele também está disponível no Kindle Unlimited. A próxima indicação é Apenas um Garoto, do Bill Konigsberg. Eu não sei se estou pronunciando o sobrenome dele certo.
Mas ele foi lançado aqui em 2016 e eu acabei de descobrir que o livro físico tá esgotado, mas ele pode ser encontrado em sebos. Mas eu acho que dá para vocês encontrarem um e-book por aí. E eu também descobri, sem querer querendo, que eu já li quase todos os livros desse autor e eu não tinha me dado conta. Enfim, o título original é Openly Straight, ou em tradução livre, Abertamente Hétero, que é um título muito simbólico, inclusive. E aqui a gente acompanha em primeira pessoa os pensamentos de Raf, eu não sei como é que pronuncia o nome do protagonista, desde as suas primeiras mudanças, o primeiro dia que ele resolveu ir para uma espécie de colégio interno do outro lado do país para meio que recomeçar a vida dele. Não que a vida dele seja ruim, muito pelo contrário. Ele tem bons amigos, ele não sofre qualquer tipo de preconceito, seus pais são maravilhosos, super abertos, envolvidos em causas sociais, etc, etc. Mas ele tá cansado de ter um rótulo colado na testa dele e de ser conhecido como o garoto gay. E meio que incorporar todos os estereótipos que vêm com esse rótulo. Afinal, uma pessoa é só uma pessoa, né? Sua orientação sexual não tem que te definir, certo? Poderia ser um livro qualquer, cheio de clichês, né? Mas a reflexão que o livro traz e que me fez gostar da trama é que, afinal de contas, a LGBTfobia está em todos os lugares, ou ela está na gente, ela está nas pessoas, ou ela está nos comportamentos dessas pessoas. E se as pessoas pertencentes à sigla LGBTQ, etc., se essas pessoas não marcharem nas paradas, se elas não fizerem serem vistas, será que elas vão ser vistas? Ou será que elas nunca vão ser vistas? Eu li esse livro em 2017. Eu acho que ele foi feito como uma espécie de experimento social e ele traz essa ideia muito bem executada. Eu confesso que eu preciso reler ele para lembrar dos detalhes, mas eu sei que ele se encaixa muito bem na ideia de falar sobre LGBTQ-fobia internalizada. O próximo indicação se chama O Mau Exemplo, de Cameron Post. Foi lançado aqui em 2017 e 2012 lá fora com o título de The Miseducation of Cameron Post. Ele já é meio que um clássico da temática LGBTQ e tem até um filme com ele que eu não sabia e eu não assisti, mas eu vou assistir algum dia. Nesse livro, nessa história, a Cameron é forçada a morar com a tia, que é uma pessoa ultraconservadora, e a sua avó, depois da morte dos pais. Ela tem que sobreviver numa pequena cidadezinha rural, né? Aquele clichê americano. E essa cidadezinha exige que a Cameron seja como todo mundo e evite assuntos indelicados, como a avó dela gosta de falar. Mas fica um pouco difícil quando, obviamente, chega uma garota nova na cidade e a tia religiosa dela decide que é hora de consertar, entre muitas aspas, tá? Consertar a sobrinha, mandando ela para um acampamento de conversão que promete curar a sua homossexualidade. Eu sei que esse livro é bem pesado, mas ao mesmo tempo um pouco mais leve. É uma versão meio light de Boy Erased, sabe? Aquele livro que também virou filme com o Troye Sivan, inclusive, que fala sobre terapia de conversão sexual. É um tema um pouquinho pesado, a gente não discute muito ele aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos isso é muito discutido até hoje em dia. A penúltima indicação, outra das minhas melhores leituras de 2022, foi O Legado de Chandler. É o mais recente dessa lista, porque ele foi lançado em 2022 aqui e também lá fora, quase que simultaneamente, escrito pelo Abdi Nazemian, que é um fofo, inclusive. Ele interage muito com os leitores brasileiros lá no Instagram. E ele é um autor que faz a gente chorar muito. A trama do Legado de Chandler é sobre um grupo de garotos no colégio interno que acabam por participar de um clube de escrita secreto e meio seleto, e eles formam uma amizade inseparável através do poder das palavras. Como eu sempre comento sobre esse livro, todo escritor, todo mundo que escreve alguma coisa deveria ler esse livro. Acho que ele foi feito para esse público, porque eu sei que muita gente que leu não conseguiu se apegar ou se identificar, mas eu, particularmente, amei. Tem muitas referências literárias, questionamentos muito válidos, e a história de um dos garotos do grupo se mescla com a história do próprio autor, contando pra gente como ainda, na data de hoje, 2023, ainda é ilegal e criminoso ser LGBT em alguns países do mundo. Tem muito conteúdo sensível, principalmente para abuso sexual e abuso verbal. Eu acabei acrescentando nessa listinha aqui
o segundo volume da série Tudo pelo Jogo, ou All for the Game, como todo mundo conhece, como que eu costumo falar, que vai ser lançado agora como Rei Corvo aqui no Brasil, como bônus de indicação, porque é nesse volume que a LGBTQ-fobia está presente na história e todo é discutido com mais afinco, digamos. Esse livro é de 2013, é o segundo livro da trilogia e eu vou evitar falar muito sobre ele para não dar muitos spoilers, mas só passando um pouco por cima, ele fala sobre como os pais do Nick, o único personagem abertamente gay da trama, pelo menos por enquanto, tratam ele e em como eles são responsáveis por um dos enormes e maiores plot twists da história toda. E por isso eu não posso falar muito, mas eu aviso que esse livro é o que tem mais conteúdo sensível da trilogia toda. Ele é muito pesado, principalmente em questão de preconceito, abuso parental, tem abuso sexual, tem estupro nesse livro, então vão com cuidado. Esse livro me quebra toda vez que eu leio ele e eu penso nas consequências, todas as consequências do comportamento dos pais do Nick, que afetaram não só a vida dele, mas todo mundo ao redor dele e indiretamente ou não, são afetados pela visão de mundo dos pais cristãos que ele tem. Enfim, então é isso. Essas foram as indicações de leituras de livros com discussões sobre preconceito no geral. Sei que a gente tem muitos outros textos que se encaixam nessa lista, mas eu tentei diversificar mais os gêneros para tentar agradar um número maior de leitores em potencial. Se você tiver indicações, por favor, traga pra gente. Se você já leu um deles, comenta também. Fique à vontade para deixar seus comentários aqui no YouTube, no Instagram. Me conta se pretende ler algum livro dessa lista e compartilha com quem você acha que vai se interessar. Antes de finalizar, eu gostaria de contar que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e de podcasts e também no YouTube em formato de vídeo. Para encontrar, é só pesquisar por Vire a Página ou Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, também Instagram e também é o nome do canal do YouTube. Então, se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, recomenda o canal, recomenda o podcast e compartilha por aí para ajudar esse tipo de informação a chegar cada vez mais longe e